Olá, seja bem-vindo à aula 13 desse curso online do CyclePy. Na aula de hoje pretendo continuar com o conteúdo da aula 11, onde introduzi o paradigma DRM de falsas memórias e utilizei esse paradigma experimental para ilustrar alguns aspectos úteis de utilização do CyclePy. Em particular, na aula 11 eu falei sobre como fazer o uso de loops aninhados no CyclePy para melhor controlar a ordem de apresentação dos estímulos. Eu recomendo bastante que, se você não assistiu a aula 11, que você procure na playlist ou clique aqui no card para assistir primeiramente essa aula 11 para depois passar para a aula 13. Tá? Então, o paradigma DRM, na sua forma mais básica, ele é composto por uma fase de estudo e uma fase de teste. Geralmente temos uma tarefa distratora entre essas duas fases. Então, deixa eu mostrar aqui por meio de uma representação esquemática como que isso ocorre. Na fase de estudo, o participante vê uma série de listas de palavras e essas listas de palavras são semanticamente relacionadas em torno de um eixo comum. Por exemplo, a lista 1, todas as palavras podem estar relacionadas à palavra rei. A lista 2, todas as palavras podem estar relacionadas à palavra agulha, por exemplo, e assim por diante. O participante vê sempre um conjunto de itens da mesma categoria semântica, sequencialmente. Então, basicamente, o que nós fizemos na aula 11 foi implementar essas listas de palavras no CyclePy, de tal forma que a pessoa é exposta a uma lista, por exemplo, a lista de palavras relacionadas a doce. Doce não é apresentado ao participante, mas açúcar, gostoso, chocolate, sabor, mel, até a 15ª palavra, paladar, são todas apresentadas ao participante. Em seguida, uma segunda lista de palavras é sorteada, por exemplo, a lista carro. Aí o participante vê transporte, velocidade, motor, locomoção, até gasolina. Né? E a palavra carro, a palavra crítica, ela nunca é apresentada ao participante. Então, o que nós fizemos na aula anterior, na aula 11, melhor dizendo, ilustra a fase de estudo. Foi só isso que nós fizemos. Só que a tarefa ela deve ter uma fase de teste necessariamente. Então, essa fase de teste é obrigatória, caso contrário, não é um paradigma DRM. E ela pode ou não ter uma fase distratora. Então, eu tenho aqui, quando eu termino a minha lista 10, eu posso passar direto para a fase de teste, não tem problema. Só que o que acontece? Se eu passar direto para a fase de teste, significa que a tarefa distratora não vai existir. Ela não existindo, eu corto esse pedaço aqui e a distância entre o final da fase de estudo e da fase de teste é menor, ou seja, o intervalo de retenção é maior. Eu posso colocar uma tarefa distratora de 60 segundos, de 5 minutos, de meia hora, aí vai depender do meu objetivo de pesquisa. Para fins aqui da nossa programação, eu vou trabalhar com o valor de 60 segundos como a duração da tarefa distratora. A ideia geral, o cerne dessa aula é mostrar como implementar uma tarefa que é interrompida por critério de tempo, e não por critério de término de todas as tentativas. A gente vai entender isso na aula de hoje. E nas aulas subsequentes eu pretendo falar sobre a fase de teste e depois até mesmo sobre a análise desses dados, tá bom? Então o objetivo hoje é se focar nessa etapa aqui, da fase distratora, tá? Então vou até deixar uma cor bem chamativa aqui para a gente saber no que a gente está mexendo hoje, né? É a tarefa distratora que é o foco da aula de hoje. Bom, então eu estou aqui no CyclePy, no programa que nós implementamos na aula 11. Ele tem apenas uma única rotina com um componente, que é o componente que aparece às 150 palavras da fase de estudo. Como agora nós vamos ter uma fase de estudo e uma fase de teste, eu vou mudar os nomes dos meus componentes aqui. Eu cliquei com o botão direito em Trial, vou pôr Rename e vou chamar isso aqui de Study Trial, tá? Trial, tá? E aqui em Trials, eu vou mudar isso aqui para Study Phase, tá? Então aqui eu estou querendo dizer que isso aqui é uma fase de estudo, né? E aqui é a tentativa da fase de estudo, ok? Além disso, eu vou colocar aqui uma rotina que eu vou chamar ela de Initial Screen, seria a tela inicial, e eu vou colocar ela aqui no começo, tá? Já explico por que eu estou fazendo isso. E aqui eu vou colocar uma única rotina, que é uma rotina de teclado, que eu vou chamar de Initial Screen Resp. E ele vai aceitar só a barra de espaço como resposta, e eu vou colocar Force End Routine igual a True, né, que é quando eu marco a caixinha aqui.
não precisa armazenar nada, ok. Tá. Por que eu coloquei essa tela inicial aqui? Simplesmente para quando eu for rodar o programa eu ter o controle de quando ele começa, senão ele começa direto já nas tentativas e eu quero ter esse controle. Vocês não precisam programar isso, mas podem programar se quiserem, temporariamente, depois vocês retiram, tá? Eu vou programar mais duas rotinas aqui, tá? Vou deixar elas pré-preparadas. Uma eu vou trabalhar nessa aula e a outra eu vou trabalhar na aula seguinte. Uma delas eu vou chamá-la de test trial, tá? E ela vai vir aqui. Então aqui test trial. E a outra eu vou chamar ela de distractor trial. E ela virá exatamente entre study trial e test trial. Não vou mexer em test trial hoje, vou mexer em distractor trial, tá? Só que tem uma coisa que eu gostaria de destacar aqui. Olha só, eu tenho 150 tentativas aqui. E cada uma delas demora ali um determinado tempo, né? Demora 1,5 segundo. Né? Se você multiplicar 150 palavras por 1,5 segundo, dá bastante tempo, né, que você vai ter que esperar até terminar essa rotina aqui, os loops aqui de fase de estudo, para chegar na fase de extratora. Só que hoje eu quero focar na fase de extratora. Então eu não quero que ele passe aqui. Será que tem uma maneira de eu começar o meu experimento pelo initial screen e já pular para o distractor trial, ignorando o study trial? Tem sim. Ó. Eu estou em study trial aqui, ó, aqui em cima. Eu venho aqui em Word, nesse componente, clico com o botão direito e editar. Eu venho aqui em testing e marco para desabilitar componente. Quando eu fizer isso, olha só, ele ficou na cor cinza, né? Ficou em tons de cinza. O que isso significa? Significa que o CirclePy, quando ele for rodar, ele vai ignorar tudo que está aqui nesse componente, ou seja, ele vai vir em Initial Screen, vai pular e vem para Distractor Trial. Quando eu quiser rodar com tudo, é só vir aqui de novo, editar e marcar aqui para habilitar componente, que ó, ele volta para a cor original. Tá? Então, essa opção aqui para desabilitar componentes é muito útil quando eu estou testando ainda o meu programa e quero ganhar tempo. Eu não quero esperar que ele passe tudo isso daqui para ver se uma determinada mudança que eu fiz no meu programa deu ou não certo. Ok? Então, na aula de hoje, a minha tarefa de extratora vai ser composta por operações aritméticas, operações matemáticas. Né? Então, eu criei uma série de problemas matemáticos aqui. Né? Eu tenho aqui vários, né? Eu acabei não mudando todos aqui para resposta sim ou não, então eu tenho uma coluna aqui que é o problema matemático, né? 11 vezes 11 é igual a 121, por isso que tem um ponto de interrogação no final. A resposta que ele deveria dar é sim, o gabarito é sim. E 12 vezes 11 é 142? A resposta é não, não é 142, né? Coloquei várias opções, então eu tenho aqui 90 operações matemáticas. O ideal era eu mudar algumas aqui, por exemplo, mudar para 159 e mudar para não, né? Mas eu não vou mexer nisso aqui porque não é o mais importante, tá bom? Salvar. E agora eu quero que o meu participante ele dê respostas apenas do tipo sim ou não, ou seja, ele tem que julgar se isso daqui é uma verdade ou não, tá? Como que a gente faz isso? Em Distractor Trial, eu vou criar primeiro um componente de texto, tá? Esse componente eu vou chamar ele de Math Trial. Né? Acho que eu posso usar esse nome, porque eu não usei ele ainda. Beleza. A duração do texto, indefinida. Tá? E da onde que ele vai buscar o texto? Ele vai buscar justamente dessa coluna aqui, Math. Tá? Então aqui eu vou pôr Math. Tá? Só que eu quero também que ele saiba que ele tem que responder sim ou não. Então eu vou pôr um símbolo de mais aqui, que significa concatenar nesse caso, e entre aspas duplas ou simples, eu vou colocar aqui um texto que eu quero que apareça aqui. Então, no caso, eu vou pôr SN, para ele saber que ele tem que responder sim ou não. Tá? E aqui eu vou colocar o tamanho da letra 02, black, e aqui eu vou mudar para set every repeat e vou dar OK. Ok. Agora vamos colocar um componente de teclado aqui, que vai ser aqui, keyboard. Então, vou chamar isso de Math Trial underline resp, de resposta. A duração é indefinida também. Force o fim da rotina, ou seja, apenas depois que o meu participante responder, a rotina vai ser finalizada. E as teclas permitidas vão ser as teclas S de sim e N de não. Eu quero que ele armazene a primeira tecla pressionada pelo participante e que ele armazene a resposta correta. Para ele armazenar se o participante acertou ou não, ele precisa saber qual é a resposta correta. A resposta correta é essa daqui, math_resp. Tá?
Então eu vou colocar aqui math underline hasp, ok? E aqui eu vou deixar constante porque essas são as alternativas que são permitidas sempre, né? Elas não mudam de tentativa por tentativa. Eu vou dar um ok. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um loop aqui para ele buscar as informações lá da minha planilha. Então vem insert loop e coloco ao redor de distractor trial. Eu quero que ele repita uma única vez. Então eu vou pôr aqui, número de repetições de todos os itens que tem lá na planilha é uma única vez. Eu quero que seja aleatório, são tentativas sim, e aqui eu quero chamar de distractor phase. Tá? Da onde que ele vai buscar? Ele vai buscar da planilha que se chama Math Problems, ok? Então lá eu tenho 90 condições, né, que são as 90 linhas do meu arquivo, com dois parâmetros, o problema e o gabarito do problema. Ok? Pronto. Muito bem. Até esse ponto, o que iria acontecer se eu rodasse o programa agora? Você pode, se você estiver fazendo passo a passo comigo, você pode testar aí e descobrir o que aconteceria. O que aconteceria? Ele viria para a tela inicial, assim que eu apertasse barra de espaço, ele pularia o Study Trial, porque ele está desabilitado, e viria para o Distractor Trial. Eu teria 90 questões ali embaralhadas em ordem aleatória. Cada um dos 90 problemas aqui seria apresentado uma única vez e cada tela avançaria após a resposta do participante. Ok? Qual é o problema disso? O problema disso é que um participante ele pode demorar muito mais para responder e o outro pode demorar muito menos, certo? O participante, por exemplo, ele pode levar vários segundos para dar uma resposta e o outro ele já vai lá e chuta logo porque ele realmente não sabe a resposta, ele não é bom em matemática e o outro fica calculando. Qual que é o problema disso? O problema é que se o meu critério aqui fosse ir até a operação aritmética 90, né, porque a gente tem 90 operações aritméticas, o que aconteceria? A distância entre o final da fase de estudo e o início da fase de teste, ela iria variar de participante por participante. Em estudos de memória, eu gosto de ter um controle de qual é a duração assim, do intervalo, né, o intervalo de retenção entre a fase de estudo e a fase de teste. Se eu coloco a critério do participante, o participante que responde muito rápido, ele vai ter um intervalo de retenção muito menor do que o participante que responde devagar. O que eu quero fazer então? Eu quero fazer o seguinte, olha, deixa o participante respondendo aí, eu quero que o participante vá respondendo a operação aritmética 1, a 2, a 3, mas vai contando para mim qual é o tempo transcorrido entre o início da primeira operação aritmética e o momento atual. Quando esse momento atual for maior ou igual a 60 segundos, que é o nosso critério aqui de 60 segundos, interrompa a tarefa. Independentemente se ele fez uma, se ele fez 10, se ele fez 50 operações aritméticas. Suspenda a execução da tarefa assim que o participante tiver realizado 60 segundos dessa tarefa. Como que a gente faz isso? Bom, o que eu posso fazer então é utilizar código. E como que o meu código vai funcionar? Bom, existe uma variável no CirclePy que é a variável t, que é uma variável que ela guarda como se fosse um reloginho ali, que vai contando e atualizando continuamente qual é o tempo de execução de uma rotina. Então, por exemplo, eu comecei a tentativa 1. Então, eu estou na tentativa 1. Na medida em que vai passando o tempo, t vai assumindo t igual a 1, depois t igual a 2, t igual a 3. A cada atualização de tela, o valor de t vai aumentando. Quando eu termino a tentativa 1, na tentativa 2, t volta a valer 0. Então, T0, T1, T2, T3, tá? A ideia minha é tentar fazer com que esse valor T possa ser utilizado como critério de parada, tá? Só que aí a gente vai ver que vai dar um pequeno erro e eu vou explicar qual é esse erro, tá? É o seguinte, a variável T, ela reinicia ao final de cada tentativa. Tá? Então o que eu posso fazer é criar uma nova variável, que vai ser uma variável que eu vou chamar ela de tempo total. Tá? E essa variável tempo total, ela vai ser uma variável que ela vai receber o valor 0 inicialmente. Tá?
Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E a variável tempo total, ela vai ficar atualizando. Ao final de cada tentativa, ela vai ser igual a tempo total mais t. Então, se t aqui terminou com 3 segundos, aqui nessa tentativa, tempo vai virar 3 e tempo total vai virar 3, ok? Agora, se aqui na segunda tentativa t foi igual a 2, então aqui tempo total agora vai ser tempo total mais 2. Como o tempo total aqui estava em 3, agora o tempo total virou 5. E assim por diante. E aqui eu vou usar a variável tempo total, só que eu vou somar com a variável tempo. Por que eu vou somar tempo total com a variável tempo? Tá, deixa eu aumentar aqui. Isso. Por que eu somo as duas? Porque igual aqui era soma, perdão. Seguinte, a variável tempo total ela vai ser uma variável que conta o tempo que foi transcorrido até o final da tentativa anterior. E a variável tempo vai ser o tempo transcorrido durante a tentativa atual. Então, se eu somar quanto tempo se passou nas últimas tentativas, da tentativa 1 à tentativa 5, por exemplo, se passaram 55 segundos. Essa variável aqui, ela atualiza dentro da tentativa. Então, se ela chegar a 5 segundos, 5 mais 55 dá 60. Se meu critério de parada for igual a 60 segundos, ele interrompe a minha tarefa. Aí eu tenho duas coisas aqui, ó. Vamos tentar entender isso aqui. Continue routine vira false. Ele por default é true, tá? E o nome do loop é o nome que eu dei aqui. Então ele pode ser, aqui ele é stud phase, aqui ele é distractor phase, né? O nome do loop, ele tem um atributo que é o ponto finished, e por default ele é false. Em algum momento ele vira true, mas por default ele é false. E aqui eu estou invertendo os defaults dele. Aqui por default ele é true e vira false, e aqui por default ele é false e vira true. Quando ele vira false aqui, significa que a tentativa, aquela rotina específica daquela tentativa, vai ser interrompida. Só que eu não quero interromper só a tentativa, porque se eu interromper só a tentativa e não colocar isso aqui, ele vai interromper uma tentativa, mas vai iniciar uma nova tentativa. Não, eu quero que ele interrompa a tentativa e também finalize o loop, ou seja, ele vai interromper tanto a instância da tentativa, quanto vai interromper a instância de giros ao redor da tentativa, que é o loop. Ok? Pode ter ficado um pouco abstrato, é normal, porque não é muito simples de entender isso, mas vamos entender isso lá no CyclePy. Tá? Vamos ver como que funciona. Então, aqui no CyclePy, eu vou criar um novo componente, que vai ser o componente de código. E eu vou chamar isso daqui de distractor break, porque ele vai ser o critério de parada. Então aqui eu vou criar a minha primeira variável aqui em begin experiment, que vai ser o que eu vou chamar de tempo total, e ela vai começar em 0. Ou seja, é a minha variável que vai armazenar o tempo atualizado na tarefa de extratura. Tá? Agora aqui em end routine, eu vou colocar aqui tempo total, vai ser igual tempo total mais t, que é a variável de tempo da rotina, tá bom? Essa operação matemática aqui, ela pode ser reescrita, essa atribuição, melhor dizendo, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Eu posso colocar um mais aqui, que significa que eu estou somando a própria variável com uma outra variável, que é a t. Tá? Então eu vou escrever dessa maneira, que é uma maneira mais simplificada. Ok? Então isso daqui simplesmente diz que tempo total começa com 0, e no final de cada tentativa, ela atualiza para somar o seu valor da tentativa anterior com t. Na primeira vai ser 0, na segunda não vai ser mais 0, na segunda vai ser o valor de t. Na terceira vai ser o valor de t da primeira tentativa com o valor de t da segunda tentativa e assim por diante. Agora, aqui vem o grande ponto, que é em each frame, tá? Em each frame eu vou pôr aqui se e vou pôr a minha condição. Se t mais tempo total for maior que o meu critério, que vai ser 60 segundos, aí eu quero que aconteça duas coisas. Eu vou copiar isso daqui, tá? E vou copiar isso daqui, tá? Aqui, tomando um cuidado,
para colocar o mesmo nome, ó, Distractor Phase. Então aqui eu vou mudar para Distractor Phase, tá? Então basicamente isso daqui vai implementar o que eu quero fazer, ok? Só que como 60 segundos, deixa eu mudar aqui para, ao invés de por maior, vou por maior ou igual, né? Chegou a 60 segundos, não precisa ser maior que 60, se for exatamente 60 ele acaba. Só que aqui eu vou fazer uma mudança, eu vou mudar para 10 segundos, tá? Esse valor aqui em segundos. Por que eu vou mudar para 10? Simplesmente para ficar mais rápido na hora de eu testar. Se funcionar com 10, eu posso generalizar que vai funcionar por 60. E para ficar mais curto aqui no vídeo, eu vou colocar 10 inicialmente, ok? Vamos testar o experimento para ver se ele funciona do jeito que eu intencionei. Muito bem, já estamos aqui, então eu estou numa tela em branco, não ocorreu nenhum problema, simplesmente porque minha rotina de tela inicial ela não tem nada, né? Eu deveria ter colocado um texto aqui para dizer pressione barra de espaço para continuar. Acabei esquecendo de pôr, mas a tarefa está funcionando corretamente. Assim que eu apertar espaço, ele vai saltar aqui o Initial Screen para Distractor Trial, porque o Study Trial está desabilitado. Okay? Então eu vou apertar a barra de espaço e vamos ver o que acontece. Olha lá, ele apresentou um problema matemático para mim. Ok? E aí o tempo está passando. Apertei S, apertei N, apertei S, apertei N. E olha lá, ele parou. Por quê? Porque o tempo total chegou a 10 segundos. E assim que ele chega em 10 segundos, a tarefa ela é interrompida. Porque aqui, o somatório do tempo total com T, quando ele atinge 10 segundos, independentemente se eu estou no meio de uma tentativa ou não, ele encerra a tarefa. Tá? Só vou fazer uma pequena mudança aqui em Advanced. Vou mudar aqui para 1.8 para ele ficar tudo na mesma linha, tá? Então é muito importante aqui que eu coloque esse critério aqui, tá? E essa lógica do que eu ensinei hoje, ela pode ser generalizada para interromper uma única tentativa. Por exemplo, se eu quisesse fazer um estudo em que eu quero estabelecer que o participante tem que responder em no máximo 2 segundos. Se ele não responder em 2 segundos, aquela tentativa é interrompida e começa uma nova tentativa. Nesse caso que eu estou falando agora, eu não precisaria, por exemplo, da variável tempo total, porque eu não preciso ficar atualizando. Tudo que eu precisaria era de um if t é maior ou igual a 2, aí eu vou pôr continue routine é igual a false, tá? Mas eu não preciso colocar esse segundo statement aqui, tá? Por que eu não preciso colocar esse segundo statement? Porque eu não quero interromper o loop, eu só quero interromper uma tentativa, tá bom? Então, nesse cenário aqui é quando eu quero estabelecer um limite máximo de tempo de resposta do participante, tá? Ó, passou 2 segundos, interrompa a tentativa para mim porque o participante não respondeu. Vamos tentar ver se isso funciona? Então eu vou colocar aqui agora que o participante, só para fins de demonstração, tá? Eu vou colocar que o participante, a tarefa ela termina após 10 segundos, ou melhor, vou mudar aqui agora para 30 segundos, tá? A tarefa ela termina após 30 segundos, mas se o participante também não responder em 2 segundos, aquela rotina ela interrompe e começa uma nova rotina, tá bom? Vamos fazer esse teste para ver se funciona ou não. Muito bem, já estou aqui na tela inicial, vou apertar a barra de espaço, tá? Para a gente começar. Apertei, olha lá, apareceu o primeiro problema. Em 2 segundos não respondeu, ele passa, olha lá. Se eu responder antes de 2 segundos, ó, ele passou. Vou responder várias vezes, ó. Quando eu respondo, ele passa rapidão. Agora, se passar 2 segundos e eu não respondi, ele avança, porque eu mudei meu critério. Eu coloquei um cronômetro simultaneamente aqui a realização dessa rotina. Ele está agora em 25 segundos. Assim que ele atingir 30 segundos, ele encerra a tarefa pelo critério de tempo máximo. Olha lá, vai encerrar agora. Encerrou. Beleza? Viu? Funcionou. Ok? Então, eu vou desmarcar isso daqui para não cometer nenhum erro depois. Eu vou mudar aqui para 60 segundos agora, porque é isso que eu quero utilizar na minha tarefa principal. E esse bloco de códigos aqui, eu vou colocar o seguinte. O código abaixo pode ser útil para quem quiser interromper uma tentativa após um intervalo de tempo pré-determinado. Observação: encerra
a tentativa, não o loop, tá? E aqui, sendo bem enfático aqui, e aqui eu vou colocar 3 aspas duplas, tá? Aqui e aqui, porque ele não leia esse código. Agora ele está tudo como comentário aqui, tá? Então, daqui para baixo, da linha 5 para baixo, ele está tudo como comentário, mas para quem quiser utilizar isso daqui é só apagar essas aspas triplas aqui, duplas, 3 aspas duplas aqui e aqui, que ele funciona. Eu vou deixar as aspas, porque eu não quero utilizar, mas eu vou deixar para quem quiser. E o que vai executar mesmo são essas 3 primeiras linhas, que é do nosso critério de parada após 60 segundos. Eu não testei mostrando com 60 segundos, mas a lógica se generaliza. O importante é que aqui nos meus problemas matemáticos, eu coloquei um número de tentativas grande, né, 90 tentativas, porque é uma quantidade que eu espero que um participante que esteja realmente prestando atenção na tarefa não consiga resolver esses 90 problemas matemáticos em 60 segundos. Né? O ideal é que eu coloque um número de tentativas superior ao que eu acho que pode ser solucionado no meu tempo limite. Tá? Porque senão se o participante conseguir fazer todas as 90 tentativas em menos de 60 segundos, aí eu volto a ter o problema que eu falei aqui, que é o problema de que o intervalo aqui entre o final da fase de estudo e o início da fase de teste não vai ser igual para todo mundo. Tá? Então isso vai do seu bom senso de saber quantas tentativas você põe aqui. Né? É bom colocar um número alto para que o participante, mesmo que ele seja muito rápido, que ele não consiga atingir o final da tarefa distratora por ter feito todas as tentativas, que ela termine só pelo critério de tempo. Ok? Então agora vamos a um breve resumo do que foi visto na aula de hoje. Eu fiz uma revisão muito rápida do paradigma DRM, que está aqui nesse arquivo de ilustração do procedimento geral. Expliquei que nós fizemos na aula 11 a fase de estudo, hoje a aula 13 fizemos a fase distratora, possivelmente na aula 14 faremos a fase de teste, e depois vamos entender como interpretar o output desse conjunto de tarefas. Ok? Mostrei como desabilitar um componente inicial, então essa demonstração foi feita aqui na Study Trial, em que eu vim aqui e desabilitei o componente para poder saltá-lo, né, e otimizar a minha análise da tarefa, principalmente desse componente que é do meu interesse nessa aula. Expliquei como criar uma tarefa distratora, que eu utilizei operações matemáticas, mas eu poderia ter utilizado outro tipo de tarefa, a lógica vai ser mais ou menos a mesma. E expliquei como colocar um componente de tempo que define um limite. Então eu criei uma variável auxiliar, que é tempo total, que computa o tempo total entre o início da tarefa distratora até o final da última tentativa antes da tentativa atual, na tarefa distratora, e a variável t, que é uma variável que já existe no CyclePy, que ela conta o tempo transcorrido do início dessa tentativa até o atual momento. Somando as duas coisas, o total da tarefa distratora até a última tentativa e o total dessa tentativa, eu tenho o tempo total, né? Tempo total somado. Quando esse valor se torna igual ou maior a 60 segundos, que é o meu critério, que no caso eu quero que interrompa tanto a tentativa quanto o loop. Mas eu poderia também, em algum cenário, querer que interrompesse apenas a tentativa e não o loop. O importante aqui é que no end routine eu coloque que tempo total se torna a soma do tempo total mais o t, senão o tempo total não vai atualizar. E é importante que eu faça isso para que minha tarefa funcione da maneira que eu intencionei. Ok? Por hoje era só, espero que o conteúdo tenha sido útil, é um conteúdo um pouco mais denso, está começando a ficar complicado, mas dá para entender, dá para pegar as coisas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, espero que o material tenha sido útil e até uma próxima aula.